Em 3, 2, 1. Muito bem, está gravando. Então, bem-vindo, bem-vindas todos para mais um encontro síncrono de Física 1 da turma 2021 do curso de Biotecnologia. Esse é o nosso 17º encontro síncrono. Olha só, hein? Estamos aí caminhando para o final. Eu já ouço os sinos do Natal, né? Aquela purpurina solta no ar. Final do ano está chegando. As uva passas estão saindo dos armários, não é? É isso aí, gente boa. Bom, muito bem, gente. Então, eu só queria falar com vocês. A gente sempre dá um toque nas atividades assíncronas, né? Vocês não se perderem. Eu mandei semana passada o uva passa assim, põe uva passa em tudo, tasca uva passa. Eu sou do time da uva passa, tá certo? Então, eu mandei semana passada, ó, atividade para contabilização de presença 7, tá? É uma atividade que vai valer por 3 aulas. Olha aí, 21, 28 de outubro e de hoje. Então, finalmente nós encontramos, né, alcançamos o calendário, não temos nenhuma atividade atrasada, né? Então, por que ela é uma atividade que ela vale por 3 aulas? Porque ela tem uma videoaula para você assistir, de exercícios da segunda lei, e uns exercícios para você resolver, tá bom? Então, aí vai contabilizar 3 aulas. 2 já fizeram, já me devolveram, né? E aí, fiquem atentos com isso, tá? O prazo dela é semana que vem. Por quê? Porque eu já postei semana passada, então são sempre 15 dias, então já é semana que vem. Destacar também que eu postei os gabaritos, né? Que a gente falou semana passada, então ontem finalmente eu consegui postar. Eu passei uma semana com crise de enxaquecas terríveis. Então eu tava. O que melhora a crise de enxaqueca é ficar longe da tela, né? Do computador e do celular. Então, tive um trabalho bem comprometido semana passada, mas essa semana voltamos com tudo, já fiz todos os gabaritos. Então, tá aqui, o gabarito da 2, tá? E da 3 e da 4. Da 7 ainda o prazo é hoje, então não coloquei o gabarito, obviamente. Como é que eu fiz esses gabaritos? Eu fiz a resolução numa folha de caderno e estou mandando uma foto aqui para vocês. Aí eu quero que vocês olhem, verifiquem lá e me dê o feedback. Fala, professor, tá bom, não tá bom, tá dando para entender, não tá dando para entender, sua letra é muito ruim ou não. A gente pode pensar em outras formas de mandar, de repente gravar um vídeo de eu resolvendo aqui, que nem eu faço aqui na aula, e mandar para vocês. Pode ser também, né? Eu queria variar até essa opção de vocês terem PDF em vez de ser um vídeo. Né? De repente, quem se interessar pode até imprimir para estudar. Mas então depois vocês vão me dando o feedback a respeito disso, né? Sobre a atividade avaliativa, nós tivemos. Isso que eu já corrigi, ou não, não sei. Mas temos a atividade avaliativa 3, né? Que venceu o prazo dia 7 de outubro. Em breve nós vamos fazer uma segunda atividade avaliativa, que vai ser sobre a segunda lei de Newton também. Eu quero me adiantar e fazer ela antes da gente entrar lá no estudo do atrito, né? Então já faz só sobre a segunda lei de Newton, que eu acho que é o conteúdo mais importante daqui para frente, né? Porque tudo que a gente vai estudar daqui para frente vai ser a aplicação da segunda lei de Newton, né? Então ela é a base de tudo. Então a gente faz uma avaliação sobre ela, que vamos dizer assim, é um conteúdo bem importante aqui no estudo da dinâmica. Tá legal? Então é isso. Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou passar então para a nossa aula de hoje, que é aplicações da segunda lei de Newton. Depois que o Vinícius entrar. Pode ser? Se ninguém tem uma questão. Bora. Então bora, bora. Bora, artilheiro. Vamos lá. 9h23, então a nossa aula de hoje é aplicações da segunda lei de Newton. Então, a aula da semana passada foi só resolução de exercícios da segunda lei de Newton, quando a gente tinha mais de uma força. E quem não viu ainda a videoaula da atividade assíncrona, né?
que eu postei semana passada, que eu acabei de mostrar para vocês, tem uma videoaula de 25 minutos e uma atividade para resolver, né? A videoaula é só resolução de exercícios similares ao da aula da semana passada. Então, cara, se você não assistiu a aula da semana passada, vai, assiste, vê essa videoaula, cara, anota tudo. Você vai conseguir fazer a atividade, eu tenho certeza, né? Vai com calma, para, olha, volta, pergunta, manda mensagem pro professor, que não tem como não conseguir, tá tudo ali mastigadinho para você, o caminho certinho, tá? Agora nós vamos continuar dentro da segunda lei de Newton, mas falando de outra coisa, né? É força-peso, força normal e o plano inclinado, né? Quando a gente falar de plano inclinado, você já sabe que a gente vai usar aquilo que a gente usou lá no movimento, no lançamento inclinado, né? Quando fala de inclinação, então a gente vai ter que decompor a força, já que ela é um vetor, então a gente vai usar aquela ideia da decomposição de vetor de seno e cosseno, tá bom? Mas bom, quando chegar lá, a gente fala disso. Vamos começar pelo início, né? Então, uma das aplicações da segunda lei de Newton é a força peso. O que é o peso? Primeira pergunta é: peso é sinônimo de massa? Peso e massa são a mesma coisa? Não, não são. Porque os astronautas parecem flutuar quando estão no espaço? Será que lá eles estão mais magros? Não. É porque lá a força que puxa eles para baixo é menor, né? Vocês devem ter ouvido falar muito disso. A senhora gravidade, né? O que é a gravidade? Ah, professor, gravidade é a aceleração. Não. A aceleração é uma forma da expressão de força. Então vamos voltar, né? Nós estamos estudando a dinâmica. A dinâmica a base de toda a dinâmica é a aplicação de uma força num corpo. Então, segundo a lei de Newton, quando eu aplico uma força, eu posso gerar uma aceleração. Ou outros que nós vimos, né? Se você também não assistiu, vai lá assistir a atividade assíncrona, onde eu explico a primeira lei de Newton. Tem uma atividade assíncrona. Agora eu não sei se é a 5 ou é a 6. Acho que é a 6, que é só uma videoaula para você assistir. Tá? Vai lá e assiste, por favor. Então, uma das consequências de você aplicar a força de um corpo, você pode causar deformação ou, segundo a lei de Newton, quando você aplica uma força em um corpo, você gera uma aceleração. Então, quando a gente estudou lá no movimento, a aceleração da gravidade, lá no movimento vertical, por que você tem uma aceleração da gravidade? Porque você tem uma força da gravidade, uma força gravitacional. Tá? Então, essa era a grande proposta de Newton, né? Quando tem aquela história de que o Newton estava sentado, caiu a maçã na cabeça dele. Então, ele foi e desenvolveu a sua teoria da gravitação universal. Então, a teoria dele é que tudo que tem massa tem a capacidade de atrair outra massa. Tá certo? Então, tem a capacidade de aplicar força sobre essa massa. E quando a gente reduz a gravidade, a aceleração da gravidade, é por quê? Porque a aceleração é uma forma da expressão de uma força. É o que a gente está vendo aqui. Então, quando você tem uma força, uma forma dela se expressar é acelerar um corpo. Tá bom? Então, a gente fala da aceleração da gravidade da Terra. É por quê? Porque tem uma força gravitacional que puxa todos os corpos em direção ao centro da Terra. Ali tem a pergunta 3. Por que quem está do outro lado do mundo não cai, mesmo estando de cabeça para baixo? Porque a força da gravidade, ela não puxa os corpos para baixo, não é? Não é essa a questão. Ela puxa os corpos em direção ao centro da Terra, que é o centro da massa. Por que essa força existe? Deixa eu só vir aqui para esse slide em branco aqui, ó. Então, a teoria da gravitação de Newton, ele vai dizer que tudo que tem massa... Ele vai dizer que tudo que tem massa, por exemplo, a gente sempre desenha um corpo esférico, né? Mas não precisa ser esférico. Então, vamos falar da gravitação dos planetas. Tudo que tem massa tem a capacidade de atrair um outro corpo que tem massa em direção ao seu centro de gravidade, né? O que é o centro da gravidade? É o centro da distribuição da massa. Então, se a gente imagina que o corpo é uniforme, o centro de gravidade está no centro dele.
Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui a Terra e aqui a Lua. Alguém escreveu alguma coisa? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, me chama aí pelo áudio, Não, por favor. professor, desculpa interromper, assim, aqui a Gabriela não, a Giovana pediu para você aceitar ela para entrar na sala. Opa, eu não sei quem que tá falando, mas muito obrigado por avisar. O Deixa eu aceitar. Adriano. Beleza, Adriano, obrigado. Ingrid, entrou agora a Ingrid. Era a Giovana que estava tentando entrar? Isso, era a Giovana. Isso, se alguém puder pedir para ela tentar de novo, eu vou abrir, aumentar meu volume aqui para ver se eu ouço quando tocar aqui. Bom, então eu estava dizendo o quê? Estava aqui desenhando, meu belo desenho, né? Da Terra e da Lua. Então, a lei de Newton, ele vai dizer que dois corpos que têm massa, então essa é a força, ele propõe a história da força gravitacional. Dois corpos que têm massa, eles vão um atrair o outro, e essa atração vai ser diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Tá? E claro, vai aparecer aqui uma constante gravitacional G, que para nós aqui ela não é tão importante. Mas essa era a teoria de Newton, não é? Então, quando eu tenho um corpo que tem massa perto de outro corpo, ele vai atrair, tá? Agora, é claro que essa atração é diretamente proporcional à força, à massa que o corpo tem. Então, por isso que a gente sente a atração gravitacional da Terra, porque a Terra tem uma massa muito grande, tá certo? O meu pai, ele tem massa, então ele me atrai em direção a ele? Pela teoria de Newton, sim. Né? Mas com uma força muito, 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 muito pequena, que você não sente. Tá? Claro, a massa da Terra é de 6 sextilhões de toneladas. Eu disse 6 sextilhões de toneladas. Então, por mais obeso que possa ser o seu pai, com todo respeito, né? Sem querer fazer piada, ou seja, por maior que seja uma pessoa, é uma massa muito, 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 muito menor que a Terra. Então, por isso que a gente não sente a força. Mas no caso, quando a gente fala de um planeta, a gente sente a gravidade da Terra, sente a gravidade da Lua, que é muito menor, né? Por isso que lá os astronautas parecem flutuar, mas eles não saem flutuando completamente, porque a gravidade lá não é zero. É uma gravidade muito, muito pequena, tá? E aí o que que acontece? Essa teoria propõe que a gravidade puxa os corpos em direção ao seu centro, puxa os corpos que estão próximos em direção ao seu centro. Então a Terra atrai a Lua com uma força gravitacional em direção ao centro da Terra. FG, uma força gravitacional. Então por que quem está lá do outro lado da Terra tá de cabeça para baixo, ele não cai? Porque o peso, a aceleração da gravidade não puxa as coisas para baixo. Tira isso da sua cabeça, não é para baixo. Ele puxa as coisas em direção ao centro da Terra. Então, se você está no Polo Norte, que eu nem sei quem disse que o Polo Norte é em cima e quem disse que o Polo Norte é embaixo, né? Quem definiu cima e embaixo? Isso não existe, né? Isso é coisa de dos europeus que inventaram um mapa e eles colocaram o hemisfério norte em cima, né? Se você está aqui no Polo Norte ou se você está no Polo Sul, desenhar uma pessoinha aqui de cabeça para baixo, ó, a força gravitacional, epa, tem uma travadinha aqui, né? Pera aí. Acho que eu tenho que tirar essas animações desses slides. Senhor Jesus, segura na mão de Deus, segura. Aí, agora travou, legal. Olha aí, o que eu ia dizer é que tanto quem está no Polo Norte, em cima, né, que não é cima, ou quem está no Polo Sul, que não é baixo, os dois vão ser puxados em direção
o centro da Terra e não vão ser puxados para baixo. Certo? Pessoal, eu vou ter que sair e entrar. Peraí, deixa eu... Travou tudo aqui. Vamos fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Beleza. Então vamos tentar de novo. Então, senhores, senhoras, senhoritas, eu estava tentando dizer que as pessoas, elas não vão ser puxadas para baixo. A força da gravidade não atua puxando elas para baixo, atua puxando elas em direção ao centro da Terra. Hoje não vai dar, hein, gente? Hoje o computador resolveu que ele não vai funcionar. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês ainda estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Tá tudo travado aqui, tá, gente? Então aguenta aí. Fiquem aí, eu vou sair e vou entrar novamente. Só um minuto. Chegou uma mensagem dizendo que o sistema está sobrecarregado. E nós, então? Se até o sistema está sobrecarregado, e nós? Hã? Vamos lá, eu vou tentar de novo, tá? Vou ficar agora com a câmera fechada, ver se melhora em alguma coisa. Eu queria que vocês confirmassem se vocês estão vendo a minha tela e me ouvindo. Estamos sim, professor. Muito bem, obrigado. Então, eu só estava tentando tudo isso porque eu só queria dizer para vocês que, então, quando a gente fala em força gravitacional, ela não é para baixo, ela é em direção ao centro da Terra. Então, quem está no Polo Sul, quem está no Polo Norte, quem está em qualquer lugar da superfície, ela é puxada em direção ao centro da Terra. Entende? Então, isso é uma brincadeira que a gente faz com as crianças, né? Você desenha o planeta Terra e põe um corpo aqui, ó. Solta esse corpo, ele vai cair. Vai cair para onde? Vai cair para cá? Não, gente. O cair só existe cair por causa da gravidade da Terra. Então, se esse corpo cai, ele cai para cá, ó, em direção ao centro da Terra, sempre. Tá certo? Então, veja,
Devido a essa força gravitacional, eu até coloquei aqui a força gravitacional, né? A proposta de Newton é uma constante vezes o produto das duas massas dividido pelo quadrado da distância. Quanto maior a massa, maior essa força. Quanto menor a distância, maior essa força, né? Quanto maior a distância, essa força vai ficando menor. E a gente estava discutindo no começo da aula que uma forma de se expressar, uma forma da força se exprimir, dela se apresentar, é a aceleração. Então, por isso que a gente estudou já bastante a aceleração da gravidade. Certo? Beleza. Então, a gente conhece essa aceleração da gravidade. E essa aceleração da gravidade é uma constante para todos os corpos. Por quê? Porque se tu for pegar esta equação, que é a equação de Newton, né, da força gravitacional, bom, vamos calcular qual é a aceleração que essa força gera no Roberto, tá certo, Roberto? Então, eu vou colocar a constante, a massa da Terra e a massa do Roberto, e a distância entre o Roberto e a Terra. Só que o Roberto está na superfície da Terra. Então, essa distância entre ele e a Terra é só o raio da Terra. Porque eu vou medir a distância até o centro da Terra. Certo? Como é que eu vou descobrir qual é a aceleração que essa força gera no Roberto? Eu vou pegar essa força gravitacional e vou aplicar na segunda lei de Newton. Onde eu quero aplicar essa força na massa do Roberto. Para ver qual é a aceleração que essa força vai gerar. Quem é essa força? Ela é dada pela força gravitacional de Newton. Então, é a constante G, a massa da Terra, vezes a massa do Roberto, dividido pela distância entre o Roberto e a Terra, que é ao quadrado, né, que é aproximadamente o raio da Terra. Então, vocês perceberam que, olha só, esse G é a constante gravitacional de Newton. Então, ele é uma constante. A massa da Terra é uma constante. A distância entre o Roberto e o centro da Terra é aproximadamente o raio da Terra, se ele não está muito mais alto, se ele está próximo à superfície da Terra. Então, ele também pode ser considerado uma constante. Então, a única coisa que vai mudar quando eu for calcular a aceleração que a Terra me puxa, a aceleração que a Terra puxa o Roberto, o Murilo, que está tranquilo, a Tereza, que está beleza, vai ser o quê? Vai ser a massa dos indivíduos. E essas massas vão estar nos dois lados do sinal de igual. Então, essas massas não vão fazer diferença. Eu posso cortá-las. É por isso que a aceleração da gravidade é uma constante para todos os corpos que estão próximos à superfície, né? Porque se ele estiver muito alto, daí vai mudar um pouco esse R aqui. É por isso que a aceleração da gravidade é constante para todo mundo e eu posso dizer que ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Bom, com isso, a gente define o que é essa tal força-peso. Então, primeiro, força-peso é uma força. É a força com que os corpos são puxados em direção à superfície da Terra. Ah, professor, então o senhor vai usar a força gravitacional de Newton para calcular a força-peso? Não, eu não preciso. Por quê? Porque eu já sei qual é a aceleração. Então, o que eu uso para calcular a força-peso nada mais é do que a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E no lugar da aceleração, eu coloco quem? A aceleração da gravidade. Quando eu coloco a aceleração da gravidade, eu estou calculando a força que a Terra está puxando aquele corpo em direção ao seu centro. Essa força é a força-peso. Tá? Então, a gente pode chamar a força-peso de P, o M é a massa do corpo e o G é a aceleração da gravidade. Cara, mas nada mais é do que você aplicar a segunda lei de Newton. Ó, inclusive está até aqui, né? Eu coloquei ele em cima, mas está até aqui. Qual é a força que a Terra te puxa, sabendo que a aceleração que ela imprime em você é 10 metros por segundo ao quadrado? Multiplica a massa por 10, você tem o peso. E aqui está a resposta de por que o peso é comumente no nosso cotidiano confundido com a massa, né? Eu vou lá na balança da farmácia e falo assim, vou me pesar. Mas o que você mede é a massa, não é? Quanto você pesa? 68 quilos. Isso não é medida de peso, isso é medida de massa.
quilos mede massa. Por que a gente confunde? Porque os dois são intimamente ligados, estão diretamente proporcional. O que separa massa de peso é apenas uma multiplicação pela aceleração da gravidade, que é uma constante para todos os corpos que estão próximos à superfície terrestre. Que no nosso caso aqui, porque a gente é legal, o que separa a massa do peso é apenas um fator 10, se a gente usar a aceleração da gravidade como 10. É por isso que a gente confunde, certo? É por isso que a gente confunde, a gente chama massa de peso e peso de massa. Tem uma outra razão também, porque de fato, a balança, ela não consegue medir massa, ela mede o seu peso. Porque ela mede a força que você faz em cima dela quando você sobe em cima dela. E ela apresenta o resultado como massa, mas o que ela mede é o peso. Tá? Então, massa é massa. Massa, na verdade, se você for lá, voltar lá nas nossas primeiras aulas, massa é uma das 7 grandezas básicas da física. Mede quantidade de matéria. Peso é uma força. Peso a gente vai medir em newtons. Peso se mede em newtons. Massa se mede em quilogramas. Os dois são a mesma coisa? Não, não são. Por que a gente confunde? Por causa de tudo isso. Bom, mas vocês já devem ter percebido que a aplicação dessa equação força-peso não deve ser tão complicada assim, não é? Tô travando aqui, mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem ou tá cortando aí o som? Tranquilo. Então, beleza. Então é só o PowerPoint aqui que falou que não vai funcionar hoje. Olha aí. Muito bem. Agora eu quero, depois de tudo aquilo que eu expliquei para vocês ali, né, enquanto travava o computador, tá aqui esse slide que vem mostrar para você uma coisa. Qual é a direção e o sentido da força-peso? Ela é sempre vertical para baixo na direção do centro da Terra. O sentido é para baixo. Qual é a direção? Em direção ao centro da Terra. Então, se você está na horizontal, beleza, tá aqui, ó. Ela é vertical para baixo. Se você está inclinadamente, a força-peso continua aqui, ó, vertical para baixo, em direção ao centro da Terra. Se você está assim, também vertical para baixo. Se você está aqui, ó, continua sempre vertical para baixo. Olhem todas as figuras. Olhem todas as figuras e percebam que o vetor força-peso é igual para todos, vertical para baixo, direção ao centro da Terra. Tá? Isso vai dar um probleminha para nós, um pouquinho mais para frente, onde a gente vai ter que decompor o peso. Mas calma, calma que a gente chega lá. O que de fato as balanças medem? Quando subimos na balança, estamos acostumados a dizer que vamos nos pesar, mas na verdade nós vamos medir a massa, então devemos falar que nós vamos nos massar, que é melhor do que amassar. Então, correto seria dizer que vamos nos massar? É claro que dizemos vamos nos pesar numa questão cultural, e de fato na linguagem cotidiana isso não tem nenhuma relevância. Não vamos dizer assim, eu não vou ser o chato, não é massa, não é peso, tá errado. Mas de fato, no fundo, o que a balança mede é o peso. Ó. O mecanismo pelo qual a balança obtém a massa do corpo depende do seu princípio de funcionamento. Tudo bem, mas independente do tipo dessas balanças, o que elas vão medir é a força-peso. Vai. Então, ó, você tem vários tipos de balança, né? Tem as balanças mais comuns hoje, são as eletrônicas, né? Tá? São as balanças eletrônicas. Bom, agora nós vamos falar de uma outra força. Uma força chamada de força normal. Normal não existe, né? Quem é normal? Ninguém, professor. Ainda mais agora, né? Confinado em casa há 1 ano e meio já. Mais de 1 ano e meio. Não tem mais ninguém normal. Quem tinha. Quem era não é mais. Tá certo? Bom, galera, presta atenção. Normal é a reação de uma superfície que exerce sobre... Me embolei aqui. Normal é uma reação da superfície quando você apoia um corpo que tem massa, ou seja, que tem peso sobre ela. Como assim?
Bom, então imagine que você tem uma mesa aqui, ó. Tem uma mesa e você coloca sobre ela um pacote de arroz de 5 quilos. 5 quilos. Esse pacote tem uma força-peso. Essa força-peso é para onde? Vertical para baixo. Então, essa força-peso vai ser aplicada sobre a superfície da mesa. Que pode ser uma mesa ou pode ser o chão, qualquer superfície. Tá certo? O peso desse corpo. A terceira lei de Newton, que a gente ainda não chegou lá, ela vai dizer que toda vez que você aplica uma força, existe uma força de reação. Igual na mesma direção e no sentido contrário. Então, quando eu apoio um corpo sobre uma superfície, seja ela qualquer, e eu aplico o meu peso sobre ela, ou o peso do corpo sobre ela, a superfície vai reagir a esse apoio, tá? Com o mesmo valor, na mesma direção e no sentido contrário. Então, no caso da mesa com pacote de arroz, que eu falei, vai aparecer uma força aqui da mesa sobre o corpo. Essa força é a força normal. Se o peso é vertical para baixo, essa força vai estar vertical para cima. Tá certo? Então, essa é a força normal. É a força de reação da superfície. Então, quando eu tenho uma superfície horizontal, a força normal é igual ao peso. Quando eu tenho uma superfície horizontal, como é o caso da mesa, que eu desenhei aqui, como é o caso dessa situação aqui que eu circulei de verde. Quando a superfície não é horizontal, não é inclinada, eu tenho um probleminha. Tá? Veja bem. Ó. A superfície, a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície. De tal forma que se você inclinar a superfície, como aqui, tá? Você está inclinando a força normal. Ou como aqui também, ó. A força normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Ó, perpendicular, ó, tá vendo? Ângulo de 90 graus com relação à superfície. Aliás, na matemática, nós dizemos que quando uma reta está perpendicular, ela é uma reta normal. É daí que vem o nome dessa força. Força normal. Tá legal? Então, qual é a questão aqui? A questão é que quando a superfície for horizontal, como o primeiro caso aqui, ó, normal é igual ao peso. Número 2, quando a superfície estiver inclinada, a normal não é igual ao peso. Por quê? Porque o peso, vocês precisam se lembrar, ele está vertical para baixo. Então, não pode ser igual ao normal. Tá? Ele não pode ser igual ao normal. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai decompor o peso numa componente aqui, que a gente vai chamar de Px, e vai decompor esse vetor, porque é uma força, né? Então é um vetor. Então a gente vai decompor ele também numa outra componente que a gente vai chamar de Py. Professor, eu já me liguei. Nesse caso, ó, normal é igual a componente Py do peso. Tá? Tanto aqui, que eu chamei de número 2, né? Só para te localizar, e às vezes você está olhando para o slide e não está entendendo o que eu estou falando, quanto aqui no caso 3. Normal não é igual ao peso. Tá? Volta aqui. Volta aqui. Aqui. Ó, a normal, ela vai ser igual a uma componente da força-peso. Aqui é a mesma coisa, só está invertido. O peso vai estar na vertical para baixo, força-peso. Eu vou decompor ele em Px e Py, usando seno e cosseno. Tá? E a normal é igual ao Py. Tudo bem? Certo? Então a gente vai trabalhar com isso melhor. E depois a gente vai trabalhar com a Px também. Por quê? Por que Px? Px é o cara que está puxando o corpo para baixo, paralelo à superfície. Então, se esse corpo escorrega para baixo, é por causa do Px. Então, as duas componentes da força-peso vão ser importantes.
Daí a importância da gente ter gastado mais de 2 semanas falando dos vetores, tá legal? Então tá aí. O que de fato as balanças medem? Então as balanças transformadas, que são os mais comuns, medem a força normal e não o peso. Opa! Elas medem a normal e não o peso, porque elas medem a reação do seu apoio. Tá bom? Então a gente vai ter um exercício mais para frente que vai nos ajudar quanto a isso. Antes que o sinal soe das 10 horas, vamos fazer um exercício aqui. E vocês vão ver pelo exercício número 1. Calma, eu não vou fazer o de vetor hoje, talvez não dê tempo, tá? Vamos deixar da força normal para a próxima semana. Mas vocês vão ver pela aplicação do exercício número 1 que é muito de boa aplicar a equação da força-peso. Tá legal? Vem comigo. Example number 1. Determine o peso do corpo. Determine o peso do corpo. Determine o peso de um corpo de massa igual a 400 gramas, que está próximo à superfície. Considere a seleção da gravidade como sendo 10. Chuchu, beleza, Tereza. Mas essa tá demais. Mas tá por demais de fácil, uai. Vamos lá, a gente lê o exercício, vamos ler de novo, extrair as informações, ó. Um corpo de 400 gramas, então vou colocar aqui, massa igual a 400 gramas. Está próximo à superfície, determine a força-peso. Então, o que ele quer é a força-peso. Considere a seleção da gravidade como sendo 10. Então, 10. Ok? Então, você pode usar a equação da força-peso, que é P igual a mg. Peguei muita gripe, né? Porque é só isso que a gente pega. Grips. Meu Deus, nem fala em gripe, né? Ou você pode usar a segunda lei de Newton, cara. Não é a mesma coisa, é a mesma equação, tá, gente? Ó, aceleração é a da gravidade, a força resultante é a da peso, quando você coloca a aceleração da gravidade. Tranquilo? Murilo. Beleza? Então, escolhemos a equação, aliás, lemos, relemos, escolhemos a equação. Quarto passo, conferir unidades e medidas. Assim como na segunda lei de Newton, na força-peso também você não vai poder pôr a massa em quilogramas. Então, eu vou converter a massa. Para quem? Para quilo. Então, a massa é 400, eu vou dividir ela por 1.000 para que ela vire quilogramas. Então, essa massa vai ser 0,4 quilogramas. Tá bom? Então, é essa massa que eu vou usar na equação. Então, agora eu posso usar aí, você pode escolher. Pode usar o PMG, peguei muita gripe, peso vai ser igual a 0,4 vezes 10, peso é 4 newtons. Certo? Muito, muito, muito fácil. Se tu usasse a segunda lei de Newton, tu ia achar a força resultante, 4 newtons, que é a força-peso, porque você está aplicando a aceleração da gravidade, então tu está calculando a força com que a Terra está puxando ele em direção ao seu centro. Ok? Então, beleza. Então, você perceba que como tem um fator 10 que separa, aproximadamente 10, né? Porque a gravidade não é 10, a gente está usando uma aproximação. Então, tem um fator 10 que separa massa e peso. Então, quando a massa é 0,4, o peso é 4. Se a massa for 4, o peso é 40. Se a massa é 1, o peso é 10. Se a massa é 5, o peso é 50. Tá? Então, se tu pegar na sua mão, deixar a sua mão horizontal e colocar um pote de sal de 1 quilo na sua mão, para você segurar em equilíbrio, você está fazendo uma força de 10 newtons. Né? Porque se a massa é 1 quilo, o peso dele é 10 newtons. Se você segurar na horizontal um pacote de 5 quilos com a palma da sua mão, vocês não vão aguentar, que vocês são muito fracos, né? Você está segurando, você está fazendo uma força de 50 newtons. Por quê? Você não está nem acelerando ele para cima, nem deixando ele cair. Está mantendo ele na horizontal, então você está fazendo uma força igual ao peso dele, por isso que ele continua parado. Então suas forças se anulam. Então você está fazendo uma força de 50 newtons. Então dá para você saber o que é uma força de 50 newtons ao segurar um pacote de arroz de 5 quilos. Se você puder. Mas tem que ser de arroz, não pode ser de açúcar de 5 quilos. Brincadeira, né? Claro que pode. Tudo que tiver 5 quilos tem um peso aproximado de 50 newtons. Segurando na horizontal, tu está fazendo uma força de 50 newtons. Se ele estiver parado.
porque você cancelou o peso. Acho que eu já falei isso. Example number 2. Ah, agora foi bom. Example number 2. Complete the phrases below. Complete as frases abaixo. Ah, vocês não esperavam por esse meu inglês, né? Usando as palavras que se seguem. Menor, massa, maior, gravidade, peso, ocupa. Tá, então vamos lá. Tudo que é massa, não, tudo que ocupa lugar no espaço. Matéria é tudo que ocupa lugar. Viajei, o editor vai cortar essa parte do vídeo aí, ó. Cortou? Então vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Beleza? Isso é matéria. Tananã, tananã, é a quantidade de matéria que um corpo possui. Quem que é a quantidade de matéria que um corpo possui? Já falei isso hoje. É a massa. E o peso depende da ação de quem? Da gravidade. Então, o seu peso na Terra é 1, quando a gravidade é 10. Seu peso na Lua é outro, porque lá a gravidade não é 10. É bem menos do que 10, tá bom? Então, o peso depende da gravidade. Agora, a massa não. A massa é a quantidade de matéria que você tem. Então, se você sair daqui e ir para a Lua, sua massa não mudou. Né? A menos que tu faça um regime. Ou que tu coma muito, né? Que é mais fácil, inclusive, né? Come muito do que fazer um regime. Aí sim, tua massa altera. Mas sair de um lugar e ir para outro, então isso é uma pegadinha dos exercícios de força-peso. Saiu de um lugar, foi para o outro, a massa é a mesma. O peso muda. Saiu da Terra, foi para Marte, foi para a Lua, foi para Júpiter, foi para Saturno, foi para o Sol. Né? A gravidade muda. Então o peso muda, mas a massa não. Quanto maior for a força da gravidade, maior é o peso do corpo. Quanto menor for a força da gravidade, menor é o peso de um corpo. Tá legal? Então, esse exercício 2 parece bobinho, ou esse example 2 parece bobinho, a little bobo, né, bobinho, mas não é não, é bem importante a gente fazer essa separação e ter essa sacada. Massa é a quantidade de matéria que o corpo tem, então ele não vai mudar, a menos que você tire uma parte do corpo, não é? Você perdeu uma parte, ou que se acrescente também, pode mudar a massa do corpo, não é? Exercise number 3. On Earth, in a place that acceleration of gravitation. Rapaz, on Earth. Na Terra, in a place, em um local em que a aceleração da gravidade value 9.8 meter per second at the square, 9,8 metros por segundo ao quadrado, aperta a tecla SAP aí. Um corpo pesa 98 newtons. Ó, então ele deu o peso do corpo e deu a aceleração. Se ele deu o peso e a gravidade, ó, ele deu o P e o G. Eu posso achar qual é a massa desse corpo. Presta atenção. Lembra que eu falei que tem uma pegadinha nos exercícios. O que é a pegadinha? Você tirar o peso de um corpo de um lugar e levar para o outro. Quando você faz isso, a massa não se altera. Então é importante ter a massa. Então, se ele te deu o peso, deu a gravidade, já calcula a massa. Ponto. Este corpo é, então, levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade vale 1,6 metros por segundo ao quadrado, cerca de 8 vezes menor que da Terra. Determine a massa e o peso deste corpo na Lua. Safadinho, safadinho. Aí você vai chegar, o aluno, o que o aluno vai fazer? Bom, o peso na Lua, ele quer a massa na Lua e eu tenho a gravidade da Lua. Só que eu só tenho uma informação, as outras duas eu não tenho, não posso fazer, o que eu faço? Choro em posição fetal na cama, né? Agora no remoto é mais fácil ainda chorar na cama. Choro na cama que é quente. Calma, bebê, isso aí ele tá querendo confundir a sua cabeça. A massa dele na Lua é a mesma massa dele na Terra. Keep calm and releia o exercício, tá bom? É a mesma, então esquece essa história de massa na Lua. Então, lembra que eu falei da pegadinha? Esse é a pegadinha, esse é o The Jump of Cat. Para quem não fala espanhol, o pulo do gato. Jump of Cat. Capisque?
Então, calcula a massa dele na Terra, porque você pode calcular, porque você tem a aceleração na Terra e o peso dele na Terra, e a massa dele é a massa dele em qualquer lugar do universo que você levar. Tudo bem? Então, não se desespere, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Eu canto bem, né? Fala sério. O que vocês acham? Pois ela te sustentará. Peso na terra, palavra do Senhor. Peso na terra, 9,98 newtons, amém. Falei-me, Nossa Senhora das Equações. Ok, chega. Então, é isso que eu tenho de informação. Além de ter... essa aqui é a gravidade... Opa! Essa aqui é a gravidade da Terra e o exercício também deu a gravidade da Lua, que é 1,6 meters per second ao quadrado. Tá aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a massa. Calcular a massa. Olha aí, ó. Meus amigos corintianos, estou até escrevendo para que vocês possam entender melhor, já que normalmente a alimentação de vocês é grande, né? Os corintianos. Então, peso na Terra vezes a massa vezes a gravidade da Terra. Então, eu posso isolar a massa nessa equação e encontrar qual é a massa do corpício, ok? Eu sei que tem gente que já fez essa conta aí, né? Eu sei que tem gente que já fez, que é uma conta muito fácil, inclusive. Qual é o peso, professor? Professor, qual é o peso? 98 newtons. Qual é a massa, tá ok? A massa é o que a gente quer, tá ok? E a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo. Tudo bem. Ok. O que eu vou fazer? O que a gente sempre faz, todas as quinta-feiras. Isolar a incógnita. Quem é incógnito? Nosso X. Quem é ele? O M, a massa. Vou isolar ele, então vou mandar o 9,8 para o outro lado. Quando eu faço isso, eu preciso inverter a operação. Se a massa estava multiplicado pelo 9,8, o 98 fica dividido pelo 9,8. E essa conta dá exatamente 10 quilogramas. Essa não é a massa dele na Terra, tá? Perceba que eu não coloquei um Tzinho aqui na massa. Eu coloquei um T no peso, porque é o peso na Terra e a gravidade da Terra. A massa é a mesma em todo lugar. Ok? Então, agora, você pode ir lá e calcular o peso dele na Lua, porque você tem a massa e você tem a gravidade da Lua, que é 1,6 metros por segundo et d square. Tá ok? Então, tá ok. Então, vamos para a equação da força-peso no próximo slide. The next... Opa, cadê o next slide? Não tem, professor. Mas o senhor é um Pedro Bom mesmo, hein? Vamos colocar tem que colocar um next slide aqui, porra. Ô, garotos. Vocês não estão estudando. Eu tinha um professor carioca que ele falava que o pai dele, eu acho que é verdade, porque o sobrenome dele é Aragão. Ele falava que o pai dele era primo do Didi. Aí ele falava assim: pô, garotos, vocês não estão estudando, garotos. Vocês não estão estudando. Pô, professor. Ok? Ó, então vamos para o the next slide aqui, ó. Eu vou aplicar de novo a equação da força-peso, só que agora eu vou calcular o peso na Lua, quando eu aplicar a massa do corpo, e multiplicá-lo pela gravidade lunar. Um giro em Saturno só para ver qual é. Aqui, ó, a massa que a gente quer, aliás, o peso que a gente quer, a massa, a gente acabou de calcular, é 10 quilogramas, e a gravidade lunar é 1,6. Não é 10, tá bom, amor? Não é 10. É disso que a gente está falando nessa aula, não é 10. Por que não é 10? Por que a gravidade na Lua é menor? Lembra lá da equação de Newton, força gravitacional, ó? Massa vezes massa, dividido por distância. A gravidade lunar é menor porque a massa da Lua é bem menor que a massa da Terra. É por isso. Simples assim. Tá bom? Bom, aplicando aqui na segunda lei de Newton, eu quero o peso, então quero o peso na Lua, PL, a massa é 10, acabei de calcular, a gravidade lunar é 1,6. Ó, minha Nossa Senhora das continhas fáceis.
Quanto que dá essa conta aí? Gente, multiplicar por 10 é só mover a vírgula uma casa, galera. É só mover uma vírgula uma casa, galerinha. Olha aí, bro. 16 newtons. 16 talquês. Tá certo? Ai, 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 Power Rangers. Bom, eu não vou fazer o exercício 4, porque por questão de horário, já são 10h05, 10h06, mas ele está resolvido aí, você pode estudar ele também. Eu deixei a resolução tanto do 4 quanto do 5, quanto do 6, também está resolvido. O 6, ó, é uma força inclinada, então a gente vai ter que decompor, tá? Então na semana que vem a gente vai passar por ele, daí daqui a gente já vai fazer a ponte para o próximo tema. Vocês viram na aula, qual era o tema da aula? Força-peso, normal e plano inclinado. Nós já vimos a força-peso é normal. Agora falta o plano inclinado. Então o exercício 6 nos liga com o plano inclinado, porque aqui a força é inclinada. Então dá quase a mesma coisa da superfície estar inclinada. Tá certo, Robertos? Belezas, Terezas do meu Brasil Varonil. Fique aí, porque eu vou fazer a chamada, registrar presença. Presença é importante, né? Quem quiser brincar com os exercícios, eles estão aí resolvido o 4, o 5 e o 6. Eu vou mandar para vocês. Até rimou, mas que bela poesia. Então, atenção, atenção. É o momento mais esperado por aqueles que estão apenas conectados, mas com o telefone desligado, não é? Tudo que eles esperavam era este momento, o momento da chamada, 10 horas, 10 minutos desse dia 4 de novembro. Estão conectados comigo e, portanto, presentes nessa aula o Adriano, a Ana Vitória, o Brian, a Bruna, a Júlia, o Eduardo Bonfim. Que você tenha um bom fim de ano. Muito bom. A Emily Vitória, que nunca perde. A Emily Fernanda, a Gabriela Almeida Bittencourt. Que nome chique. Vai ser alguém na vida, né? Agora o cara se chama Isaías Venâncio. Conhece algum Isaías? Conhece algum Venâncio famoso? Não tem. O nome já está destinado. Gabriela Bittencourt, Gabriela Batista, Giovana Félix, que é a minha amiga Giovana Gabriela, que ela mudou de nome agora, eu tô sabendo. Guilherme Silva, Heloísa Boletti e Rubim. O Henrique Campos, a Beatriz, que Ricari Hawaii, o Hugo Aires, o José Roberto, a Júlia, que tá sempre bem, a Lana, a Lauane, a Marcela, a Maria Clara, a Maria Eduarda, a Michele Lopes, o Murilo, que tá o quê? Tranquilo. A Raíssa, o Samuel Acioli, a Cibele, minha amiga Cibele, a Sofia, a Vitória Góes, o Vinícius de Lima, que não está me ouvindo, e o William Alves. Esses são os vencedores do prêmio presente na aula 4 de novembro. Galera, e é isso aí. Eu vou encerrar a gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem discutir alguma coisa aí, a gente está aí à disposição. Tá ok? Então tá ok. Se tá ok, tá ok. Dúvidas? Perguntem ao Paulo Guedes.